astrais? Já mudou? Tá. Então nessa parte aqui é a parte final desse capítulo, em que o Aniceto explica. Nós vamos agora descer para a Terra. E eu aproveitei esse pedaço para separar, porque isso vai acontecer várias vezes, eles vão em vários lugares. Então é importante agora você ter uma noção, um mapa, que eu quero apresentar para vocês agora, vocês que estão em casa, é um mapa de como que é o mundo astral, um mapinha, não é um Waze, todas as estradas, é um rascunho de como é que é o mundo astral. Então nós estamos aqui em nosso lar está em cima da cidade do Rio de Janeiro, confere? Então cada cidade, por exemplo, Florianópolis, tenha a sua cidade astral correspondente aqui em cima. Então, assim como, por exemplo, você tem Florianópolis, não é uma cidade polo? É uma cidade polo, o que está perto? Palhoça, Iguaçu, São José, não tem essas cidades todas próximas aqui? Que interagem com Florianópolis. Então, no mundo astral é a mesma coisa, eu vou explicar como é. Então, para você ter uma noção de distância, me perguntaram para o Chico, aonde que fica nosso lar? E o Chico respondeu assim, a distância, a gente não pode falar em distância física, mas a gente vai dar uma ideia de distância. A distância entre o nosso lar e a cidade do Rio de Janeiro é 50 quilômetros. Tá. E geralmente os aviões a jato voam a 10 mil metros, né? É isso, né? Ou seja, 10 quilômetros. Então, os aviões não passam no nosso lar. Eles voam aqui em cima, tá? Então, mais ou menos 50 quilômetros essa distância. Distância para a gente imaginar onde é que ficam as cidades. Aí o Aniceto explica como se sai daqui e se vem para cá. Ele diz o seguinte, existe um caminho chamado passagem livre, porque essa região aqui é uma região de perturbação, com chuvas, trovoadas, desertos e tudo mais. É uma região trevosa. Então, por exemplo, você vai reencarnar, certo? Então você é preparado aqui no nosso lar e você é trazido para cá, para nascer no Rio de Janeiro. Então, nessa viagem aqui, você, o teu corpo astral recém-cirurgiado, reduzido, nós vamos ver isso no livro Os Missionários, como é esse processo de reencarnação, ele não pode passar por aqui, porque aqui é chuvas e trovoadas a níveis de vibração, de dor e tudo mais. Então ele vem para uma passagem livre. A gente poderia imaginar assim, uma autoestrada. E por ali muitas almas descem, quando não podem passar por aqui. Quem não passa por essa estrada, autoestrada aqui, que fala o Aniceto, são os espíritos que têm a capacidade de fazer volitação. Aí você pode me perguntar assim, que velocidade que vai o espírito volitando? A resposta está no nosso lar. Vocês estudaram o nosso lar? Então responde para mim. A Narcisa chegou rapidinho. Isso! A Narcisa, poxa, a menina aqui é boa memória. Pensei que ninguém ia acertar. Mas o André Luiz se concentrou lá no passeio da casa dele, começou a chorar para pedir ajuda. Eu não aguento ver isso. A minha mulher casada com outro, e a minha casa com outra cidade. Pensou na Narcisa. 20 minutos, a Narcisa estava lá. É óbvio que ela não saiu imediatamente. Ela tem muitos afazeres. Então ela recebeu a mensagem, distribuiu os seus afazeres, vou atender o meu filho. Então, menos de 20 minutos ela foi. Quase um teletransporte. 50 quilômetros? 20 minutos. Mas depende também do grau de evolução do espírito, né? Pode ser então, instantâneo. quando ele estava vindo com o Vicente, o Aniceto estava conduzindo eles, né? Aí o Aniceto teve que acompanhar eles por causa... Ele poderia ir muito mais rápido, né? Sim, eu vou dizer isso agora. O Aniceto poderia vir por aqui, ó. Falar, vocês descem por aí, eu vou descer por aqui. Não, mas em espírito de solidariedade, eu sou discípulo, eu sou professor de vocês, eu vou junto.
Quando o professor de anatomia vai lá naquela sala de anatomia horrorosa, né? E foi ali que eu desisti de fazer vestibular de medicina. Você chega lá, aquelas mesinhas cromadas, aquele baldinho para. Então, quando você chega lá, quando o professor de anatomia não vai junto, não vai. Tem que chegar lá e fazer a cirurgia. Então, aí. Então, o Aniceto poderia vir assim, mas ele. Por que o Aniceto escolheu esse caminho? Para mostrar a realidade espiritual para eles. É aprendizado? Então, vamos fazer todo o aprendizado. Então, vamos por esse caminho aqui. Depois nós vamos ver quanto tempo eles demoraram para percorrer esses 50 quilômetros. Isso é uma trilha. Em quanto tempo, quem faz trilha? Em quanto tempo você faz 50 quilômetros de trilha? Não, pessoas normais como nós. 50 quilômetros? Uma pessoa anda 5 km por hora, geralmente. 2 dias. Tá? 2 dias. 2 dias, 2 dias e meio. Então vou ter que pernoitar, não vamos? Eles vão ter que pernoitar. E esse caminho aqui é cheio de abismo. Abismo mesmo, gente. E em todo lugarzinho que você passa aqui, tem espírito de sofrimento, você pode ser atacado. Você pode ser assediado. Pode ter armadilhas. Não é simples. E nessa descida aqui, vocês vão ver que eles passam por colônias, chamados postos de socorro. Postos de socorro. Um posto de socorro, para vocês terem ideia, nós vamos ver isso depois, mas eu vou adiantar aqui, em torno de 1000 almas. 1000 almas. Nosso lar tem 1 milhão. Na época, né? Na época, falando da época. Vocês vão ver que todos esses postos e todas as colônias, a colônia tem em torno de 5.000, 10.000 almas. 10.000 almas. É óbvio que a colônia é maior. Fernando Rara seria um posto de socorro? Perfeito. Só que é um posto de socorro aqui. Tá. E o que é Não casa? é só o Rara. Centro espírita, Uma igreja. casa de oração, igrejas, templos. Onde existe oração, onde existe uma estrutura psíquica harmonizada. Entendeu? É um posto de socorro. Casa transitória é a mesma coisa que um posto de socorro. Casa transitória chama casa transitória porque ela muda de lugar. É um posto de socorro móvel. É um posto de socorro. Itinerante. Itinerante. A gente tem isso aqui na Terra. O pessoal sai em missão aí na área da medicina, por exemplo. Vamos montar um barracão de atendimento lá na estrada de tal lugar. Vamos lá. Atendeu, pessoal? Desmanche, vamos para outro lugar. Não tem? Na Amazonas tem muito isso. Barcos. Isso é chamado casa transitória. Talvez casa transitória fosse um nome melhor para a nossa casa aqui, porque é transitória. Então eles vão passar por colônias. Uma colônia dessa, em geral, mais para frente vocês vão ver que tem a cada 10 quilômetros em volta tem um posto de socorro. Então tem uma distribuição de posto de socorro. Todas as estruturas são muradas e protegidas. Muradas. Muralha. Igual as muralhas da cidade antiga. Quem foi naquelas cidades que tinham muralhas ali na Espanha, tem muito. Toledo, Ávila. Ávila tem uma muralha linda. Não sei se muralha pode ser linda, mas a muralha lá é maravilhosa. Então, muralha. Tudo protegido. Essa região aqui, treva, escuridão, penumbra, lamúrias. Tudo sem umbral. Tudo sem umbral. Aonde está no Evangelho? Onde há choro e ranger de dentes. E esses lugares são simplesmente criados pela emanação mental do pessoal. Pela emanação mental. Eu vou dizer isso agora. Quando você chega na colônia, você abre a muralha e entra dentro da colônia. Parece que você entrou no oásis. Imagina um deserto
você está naquele deserto e você sobe uma colina de areia, uma elevação. Quando você desce dentro de um oásis. Aí você enxerga aqueles coqueiros lindos, enxerga uma bica d'água, enxerga as cabanas, o pessoal sentado na rede, amarrado no coqueiro, amarrado no outro. Então ali é outra energia, por causa da energia mental que é criada aqui dentro. Então nessas 10 mil pessoas aqui você tem jardins, tem árvores frutíferas, tá? Você tem tudo aqui. Então a colônia, tudo por causa da mente. O poço-socorro, isso já é mais tímido, porque a energia não é tão intensa. O poço-socorro é mais agreste. Nós vamos ver que no poço de socorro você tem realmente assim, uma estrutura de hospitalar, um grande hospital. Enfim, tudo é vibração, né? Que acaba. Sim. Essas colônias, né? Como tem essa vibração positiva, é em função especificamente dos espíritos que estão ali? Sim. Ou existe uma outra força maior que ampare e protege esse lugar? Sim. Tem emanações, tem mentores que são encarregados. Nós vamos ver que em colônias tem sempre um chefe espiritual da colônia. Mas tem espíritos que estão visitando, sempre que eles vêm, eles fazem preces. Então imagina assim uma cidade como uma cidade pequenininha, assim, tipo assim, não o nome do pedacinho. São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, que recebe caravanas que vêm de amparo, de ajuda. Então tipo assim, você tem sempre uma interação. Não é somente a energia dessas almas. O André Luiz vai fazer isso, eles vão chegar lá, vão participar de uma prece grande, de auxílio. Vocês vão ver isso. A diferença das colônias para o nosso lar é o padrão, Dimensão. que a função praticamente é a mesma. A diferença entre as colônias? Não, da colônia para o nosso lar. Não, é outra coisa. O nosso lar é uma universidade. Não. Aqui é uma escola básica. O primeiro. Mas nosso lar já foi uma colônia. Possivelmente sim, começou pequena. Emancipou. Quem fundou o nosso lar, vocês sabem? Não. Foi um bando de brasileiro aí, não foi? Foi um bando. Os padres jesuítas que fundaram a cidade. Eles desencarnaram e fundaram as cidades astrais. Eles fundaram as cidades físicas e as cidades astrais. José de Anchieta, Manuel de Nóbrega. Isso no Brasil, né? Sim, nosso lar em cima do rio. Gente, quem faz o mundo é gente. Que legal. Ô Fê, não tem muita. E o espírito nunca para de fazer o que ele faz. Não tem muita literatura que fala da espiritualidade, por exemplo, assim, como no nosso lar em outros países, né? Porque eles não são. Não tem essa visão espírita como a gente tem aqui, né? Isso não é. Nosso lar não é espírito. Mas bom, essa visão então. Nosso lar você encontra tudo. Você encontra sinagogas, templos evangélicos, budistas, indianos. Você encontra tudo. Você não encontra isso em São Paulo? Você não pode pensar que o plano espiritual é diferente do plano físico. O plano espiritual ele é um plano físico melhorado, bastante melhorado, porque não tem as desorganizações que tem aqui. Então, por exemplo, em São Paulo, a cada 4 anos você troca de prefeito. O governador da cidade é o prefeito. Nosso lar está 120 anos com o mesmo prefeito. São Paulo é por eleição. Nosso lar é por mérito espiritual. Então, tudo lá é melhorável, muito melhorável. Mas reflete. Nós aqui somos um espelho embaçado do que é lá. Entendeu? Na Europa é a mesma coisa. Sim, qualquer lugar. Como a gente falou, não tem a literatura que fala de outras cidades, de outros países, né? Literatura? Que fala sobre essas cidades astrais. Deve ter. Tem uns autores ali, uns autores
Com certeza tem, eu desconheço, mas deve ter. Com certeza. Tem sim. E no plano astral também. Mas por que você quer saber? Não, porque escutando aquele sobrinho do Chico Xavier, o Geraldinho, ele fala bastante da espiritualidade, do desenvolvimento da espiritualidade aqui no Brasil, né? E em algumas frases dele, ele, tipo, não é que deixou claro, né? Ele falou o quanto o Brasil tem isso muito mais aberto, essa maneira mais evolutiva de pensar no todo, né? Na espiritualidade como um todo, mas não deixou claro, assim, que, tipo, isso acontece em outros países, muito pelo contrário, algumas coisas ele falava, tem países que não são abertos a isso. E aí eu fiquei curiosa se mesmo os países não sendo abertos a isso, existe uma colônia em cima de cada país, de cada lugar. Existe. O que acontece no Brasil, que o Brasil é um caso à parte, porque aqui você teve uma mistura muito grande. A coisa começa, sabe como? A coisa começa com os portugueses. Os portugueses vieram para cá e não trouxeram as mulheres. Não veio as famílias. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a família inteira é migrada. Então aqui os portugueses foram obrigados a casar com índios e com negros. Então aqui houve miscigenação. Aí você não misturou só sangue, cultura, você misturou além do sangue, você misturou as culturas. Então a cultura afro é extremamente espiritualizada. Extremamente espiritualizada. Houve essa mistura toda. Então o brasileiro, nesse caldeirão de cultura, ele virou um povo diferente. Um povo que aceita essas diferenças, que aceita você. Em outros países não teve isso. Você vai na Inglaterra, por exemplo, você chega em Londres, tem todas as raças do mundo inteiro. Mas os ingleses estão casados com os ingleses, tem um bairro dos indianos, os indianos são casados com os indianos. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui, estudado. É claro que tem os bairros, tem as suas comunidades, tudo, né? A comunidade, mas japonês casa com brasileiro. Brasileiro casa com japonês. E fica tão bonitinho. E sai tão bonitinho, né? Até os coreanos e os chineses estão se misturando, porque geralmente eles são mais isolados por causa da língua. E a origem astral também, eles vieram de outro planeta, de outra constelação. De qual? Sabe? Sei. Qual? Às vezes gosto de terrível. Nós viemos de Capela, eles vieram de Aldebaran, que é outra constelação. Como chama? Aldebaran. Que é isso, Sol? É uma outra constelação. É uma estrela. Aldebaran é uma constelação, como Capela é uma constelação, são vários sóis, várias estrelas. Então, o Brasil misturou tudo isso. Então, o Brasil foi escolhido pela espiritualidade, porque tinha essa massa disponível, o espiritismo nasceu na França. A Inglaterra tem uma cultura de espiritualidade muito grande, por causa da sociedade teosófica. Na Alemanha tem muita cultura de espiritualidade. Nos Estados Unidos também tem. Mas não tem essa questão da mediunidade, porque tudo isso vem para nós através da mediunidade. E lá não tem isso. Então você tem algumas pessoas que têm percepção. Por exemplo, nos Estados Unidos existe a Fundação Edgar Cayce. Edgar Cayce foi um grande médium, curador, vidente. E lá a estrutura dos americanos é muito organizada. Tudo que ele escreveu, que ele publicou, que ele falou, está numa fundação. Então ele fala muito sobre isso. Na Índia, o Yogananda fala sobre vida após a morte. Mas não tem essa cultura que nós temos aqui. É diferente, porque foi isso que o Geraldinho quis falar. Tá? Não é que lá não existe o mundo astral. É óbvio que existe. É óbvio que existe espiritualidade. É óbvio que existe cultura de espiritualidade. Disciplina, caridade, humanidade, tudo isso, claro que existe. Só que não tem acesso a essas informações que aqui tem, essas facilidades que aqui tem. Que bênção. A bênção é do Chico, porque o Chico escreveu 500 livros.
Eu fui num centro espírita, né? Eu morei na Inglaterra, eu fui num centro espírita. Na Inglaterra? Na Inglaterra. E eu não consigo me lembrar o nome daquele de Doyle Coyne. Tem um escritor. Conan Doyle. Conan Doyle. Ele é espírita e eu fui num centro espírita que tinha até o nome dele. E, assim, é algo mais científico, mas que a pessoa lá tinha um médium e você fazia perguntas e ele dizia assim, muito diferente do que a gente tem aqui. Tipo uma palestra e a pessoa né, incorporava e respondia umas perguntas. Fui 2 vezes. E em Londres, o espiritismo cresceu muito pelo número de brasileiros que moram lá e que levaram a doutrina espírita kardecista brasileira para lá. Então são 2 coisas diferentes. Os ingleses têm esse tipo de espiritualidade e os brasileiros levaram muito. Tipo de cultura, espiritualidade é a mesma. Mas na Inglaterra a questão, assim, o meu despertar espiritual foi muito forte na Inglaterra, porque isso é muito presente lá. A gente acha que não, mas é muito forte. Por causa da sociedade teosófica, por causa dos indianos, né, do yoga, que é muito forte. Então, a sociedade teosófica é poderosa. Muito forte. Entendeu? Interessantíssimo. Muito interessante. Deixou muito curiosa. Mais uma pergunta sobre esse mapão aqui. O que vai acontecer no nosso livro agora é que nós vamos começar a chegar numa colônia dessa. Ele vai percorrer esse caminho, vai descrever esse caminho, vai chegar na colônia, aqui vai ter uma série de atividades, depois ele vai sair daqui, vai pernotar aqui, e vai vir, acho que não sei se nesse livro ele passa com Poço Socorro, acho que passa, eu só falo. Depois ele vai para o Rio de Janeiro. Então essa é a história do nosso livro. Por isso que eu fiz esse mapinha antes. Quando começar a falar em colônia, vocês... Bom, olha o que é colônia, onde é que está? Só lembrar do mapinha. Eu tenho algo a compartilhar. Eu tenho algo para compartilhar. Compartilhar. Em relação a isso. Que bom que não pergunta. Eu já ouvi de 2 médiums que eu sigo no YouTube falarem sobre um projeto e a execução de um esvaziamento do umbral. De uma das camadas, se eu não me engano, é umbral grosso ou umbral médio, não lembro agora. E aí, uma delas que chegou a visitar esse lugar, assim, ela tinha visitado em outra época, ela falava assim, nossa, era tudo denso, aquelas almas, aquela coisa bem primeiro capítulo do Nosso Lar, assim, né? E depois ela disse que visitou e era simplesmente um lugar vazio, iluminado, o mesmo lugar. Então, o que ela falou que está acontecendo é que parece que o umbral está sofrendo uma alteração da arquitetura energética e está aumentando de frequência, para que esse umbral ele se dissolva do planeta. Só que essas almas que estavam lá por afinidade vibratória, elas têm que ir para outro lugar. Então elas estão vindo para mais perto de nós. Então, quem é mais sensível tem sentido, assim, nos últimos meses, uma densidade maior, uma coisa, assim, mais opressiva, alguns pensamentos diferentes, alguma coisa mais pesada, em função desses espíritos que estão agora se relocando na nossa esfera, na crosta. Interessante, né? Bastante. Isso está acontecendo realmente. Um esvaziamento do umbral. Foi aquela história lá. Muitas almas estão sendo levadas. Um umbral grosso, um umbral médio que ela fala, que ela falou ali, nas obras de André Luiz tem uma obra que fala do umbral grosso, que é o livro Libertação, que é o sexto livro. 2, 3, 4, 5, 6, sexto livro. Esse livro, uma boa parte dele é no umbral pesado, trevoso. Esse umbral que nós estamos passando aqui é um umbral médio. Médio quer dizer, sei lá, é uma expressão, um adjetivo para qualificar um umbral que não é tão... Agora, um umbral grosso, que é para baixo da terra aqui, é outra coisa. Só essa obra aqui do Chico Xavier, parece que houve uma orientação, parece que não houve realmente uma orientação, de não trazer essas informações dessas regiões mais trevosas para nós, por uma razão muito simples. Quando você escuta isso te abala. Então mexe com seus chakras inferiores, mexe com o seu dragão.
Então, não houve, assim, a obra do Chico foi mais voltada ao amparo, à caridade. E aciona o medo também, gente. Dispara o medo terrível. Tem uns capítulos de libertação que, se você não estiver preparado, você não... Bom, eu fico assim, porque ontem eu estava vendo, passou assim, uma propaganda de filmes na televisão. Tem um filme lá daqueles zumbis, né? Ai, não, faz muito falar disso. Pra quê? Não sei como é que o povo consegue assistir aquilo e sobreviver. Eu adorava. Qualquer coisa tem sucesso. Uma coisa que eu observei é que eu gosto Por que tem sucesso? Porque as almas que estão aqui têm afinidade com os zumbis. Aí, adora ver os zumbis. Olha meus pais. Adora ver os zumbis. Olha meus Sei lá. É a afinidade espiritual que faz com que esses filmes de violência, de guerra, de assassinato, catástrofe, a gente enche o cinema. Não é, na época que surgiu o filme Nosso Lar, o filme Chico Xavier, do Daniel Filho, né? Eu fui assistir no cinema. Quando terminou o filme, ninguém se levantou. Ficou aquela paz. Nunca tinha visto aquilo. Aí começou, né? E os espíritas torcendo para que fosse o filme mais visto do ano. Perdeu, sabe para quem? Vingadores. Não, o filme brasileiro mais visto foi o segundo. Perdeu para aquele... Tropa de Elite. Tropa de Elite. Falou certo. Que é o quê? Que é o horror, Violência. Que é um umbral puro. Eu observei Então, o também Chico os perdeu clipes, para Tropa de Elite. musicais. Os clipes estão mais assim, tenebrosos. Eu gosto de assistir parei de assistir porque é tipo zumbis, assim, coisa. Aquele do Michael Jackson, aquele... Tipo isso, Mas assim. faz tempo, trilha, cuidado. Nossa, gente, nós não nada dessa Bom, vocês que estão só um pouquinho, vocês que estão em casa, então a gente está terminando. Tudo isso é afinidade. Então você vai escolher os seus programas, os seus livros, as suas músicas por afinidade, pelo seu momento, né? Pela vibração. A gente está falando de vibração aqui. Você vai escolher. Tem alma que não suporta, jamais suportaria passar aqui para dentro. Não está na época. Às vezes adormece aqui e reencarna direto. A grande maioria das almas são recolhidas aqui. Nós vamos ver aqui, tem um capítulo inteiro sobre os que dormem. Tem um capítulo inteiro do André Luiz aqui. As almas dormem, adormecem, e ali elas já são preparadas para reencarnar. Não dá para acordar, porque a dor da alma é muito grande. Se ela acordar, ela entra em desespero, em insanidade total. Ela tem que dormir e reencarnar. Mas que triste também reencarnar assim, né? Por isso que tem na Terra. Aí será que não era mais, pensando assim, essas almas que dormem e encarnam, elas não encarnariam em planeta um pouco mais inferior, já que a gente está achando que a Terra está ficando um pouquinho menor? Ninguém está no lugar errado. Esse mapa você construiu e colocou a cidade do Rio de Janeiro. Mas é válido a gente generalizar esse mapa para todo o planeta? Porque é uma realidade que se repete. Você gosta muito desse negócio expandido. É válido. Você pega uma cidade da África lá, só que as culturas, na Índia, em cima de uma cidade da Índia, as culturas, as terapias que estão aqui, são todas diferentes, apropriadas isso aqui. Mundo árabe, né? É diferente. Apropriado àquela cultura. Né? Eu tive uma notícia de que meu pai está numa colônia chamada Nossa Senhora da Conceição, em cima do Rio Grande do Sul. Eu fiquei pensando, claro, lá deve ter chimarrão, né? Deve ter algumas coisas, vaneirão, sei lá, bocha pra jogar. Bolão. Deve ter. Mas esse tipo é verdade. É verdade isso aí.
Então as almas levam essas tradições e natural isso. Tem futebol no mundo espiritual? Claro que tem futebol. Eu já cheguei à conclusão que a gente vai se encontrar por Com certeza. Acho que sim. Bom, então a partir da próxima semana nós vamos entrar nessa viagem aqui. Vai ser bem interessante. Tá? Preparem suas bagagens. Preparem suas bagagens. Isso aqui, nós vamos fazer a nossa prece final. Vocês em casa podem acompanhar.